Então pronto, né, gente? Bom dia. Começa a nossa aula de desenvolvimento. Oi, diga lá, Adonai. Hoje não. É o que, Adonai? Não, é porque eu não estou em casa. Eu não estou em casa. Está um barulho danado. Eu tô vendo que tá um barulho danado. Eu vou desligar o áudio e vou mandar a mensagem. Tá certo, Vou digitar. tá certo. Adonai tá com os nervos a flor da pele, é? Com certeza deve ser nota. Com certeza. É a mulher na academia. Ele tá na academia. A minha falei. Tá na academia. Tá com a Aline? Quem é a Aline? A estrutura A dele? inspiração dele. A inspiração dele, é? Tá certo. Hum. Ter inspiração é bom, né? Tá. Até dia de chuva o cara vai. Não pode acabar o mundo. Não tem isso não. Tá certo. Tá certo. Então, gente, ó. Na aula de hoje a gente vai começar uma introdução à linguagem JavaScript. Certo? Que é a linguagem de programação do mundo web. Por que a gente diz que é a linguagem de programação do mundo web? Pelo menos do lado cliente, é a única linguagem de programação que a gente tem do lado cliente. Existem outras iniciativas, certo? Mas até agora que a gente tem de mais robusto, de mais utilizado, é o JavaScript. Bom, então vamos ver algumas características de JavaScript. É uma das tecnologias fundamentais da www, da World Wide Web, né? Junto com HTML e CSS. Esse é o trio, gente. É HTML, CSS e JavaScript. Isso é o que funciona no lado cliente. Lá do lado servidor, você pode ter outras linguagens de programação, certo? Nada impede disso. Mas no lado cliente, é só HTML, CSS e JavaScript. É uma linguagem de alto nível e multiparadigma. Tem uma sintaxe semelhante à linguagem C. Então, como vocês já viram Java, e Java tem uma linguagem também semelhante a C, então, por tabela, JavaScript também vai ser muito parecido com o que vocês viram, certo? Ela é uma linguagem interpretada, tem tipagem dinâmica, certo? A gente não declara os tipos das variáveis, a tipagem é feita em tempo de execução, tá? E não vamos confundir a linguagem JavaScript com Java. Embora tenha um nome Java no meio da linguagem JavaScript, ela não tem nada a ver com Java, certo? São linguagens distintas. Aí por que tem Java no nome? Porque na época Java era uma linguagem que estava muito popular. Aí o pessoal ia dar um nome para a linguagem de programação do lado do cliente e fez, vamos botar o nome de JavaScript. Aí botou esse nome aí e ficou, certo? Bom, quais são os tipos de dados que a gente tem? A gente tem strings, né? Que são sequência de caracteres, letras, números e outros símbolos. Pode ser qualquer coisa, né? Pode aparecer entre aspas dupla ou aspas simples, tá? Exemplo, José, 27, pontinho, vírgula, espaço. E a string vazia, né? Também outra string, são duas aspas juntas, né? Ou duas aspas simples juntas também. Temos números inteiros, 10, 0, menos 1, 23, 7, 2, 3, 7 e outros. Temos números reais ou ponto flutuante, como 0.0, 10.0, menos 100.0, 3.1415 e assim por diante. Tá? Bom, nesses slides aqui que eu vou mostrar para vocês, aí só para fim de exemplificação dos exemplos que a gente vai utilizar aqui nos slides, eu vou usar duas instruções para a gente fazer entrada e saída de dados. Uma é a instrução prompt, que eu vou usar para entrada de dados. Essa instrução prompt, ela retorna um dado informado pelo usuário no formato de string, certo? Então, se o usuário, por exemplo, digitar Fabrício, aí Fabrício é uma string. Se ele digitar 27, 27 é uma string, tá? E a gente sabe que a gente não pode fazer operações matemáticas com string. A gente tem que converter para números, certo? Float, double. Exato. Aí eu vou mostrar as instruções para poder converter. Variável flutuante. Isso. Aí eu vou mostrar as instruções que a gente tem para poder converter, certo? E tem várias instruções para saída de dados. Uma delas é o document.write, tá? Que a gente vai usar para a saída de dados.
e ele vai exibir no documento do navegador algum dado que eu mandar. Tá certo? Aí vê só como são as coisas, como as coisas funcionam. Para você começar a ver que o que é que tem uma coisa a ver, JavaScript com HTML, por exemplo. Esse documento.write aí, como você pode ver, é uma função ou um método que você achar melhor, que ele vai, isso em JavaScript, né? Que ele vai escrever lá no documento HTML alguma informação que você quiser. Então, via JavaScript eu posso escrever alguma coisa no documento HTML? Sim. Então, eu vou usar essa instrução document.write para fazer isso. Tá joia? Eu vou ilustrar com alguns exemplos aqui mais para frente. Aí, para converter entre tipos, eu tenho, se eu quiser converter de string para número inteiro, eu vou usar a instrução parseInt, certo? Que ela faz o quê? Ela recebe um string, no caso string 123, e converte para um número inteiro. E posso converter de string para número real. Aí eu vou usar a instrução parsefloat para fazer isso, certo? Eu passo a string 123.456 e ele converte isso aí para um número real, tá? Bom, aí temos o conceito de variável na linguagem de programação JavaScript. Ela pode ser declarada na instrução var, let ou const. A linguagem JavaScript, gente, na minha humilde opinião, é uma coxa de retalhos, tá? É uma gambiarra em cima de gambiarra. Existem várias cada dia que passa, vão acrescentando mais coisas ou retirando mais coisas da linguagem JavaScript para tentar arrumar essa linguagem. Mas ela, na minha opinião, ela é uma bagunça só. Mas infelizmente é o que a gente tem. Então a gente tem que aprender a se situar no meio dessa bagunça aí, tá? Então, para declarar variáveis, existem 3 maneiras diferentes para você poder fazer isso na linguagem JavaScript. É o var, o let ou o const. Cada uma tem uma função diferente. O var é uma declaração de variável cujo escopo é levado até o topo do contexto de execução, que a gente chama isso de hosting, tá? Que significa elevação. Ele inicializa a variável com um valor chamado undefined. Undefined é indefinido, certo? Temos o tipo let, que só pode ser utilizada em seu escopo de bloco, mas é inicializada com undefined. A escopo você já sabe o que é, né? Ou não sabe? Escopo é o tempo de vida de uma variável. Com var, permite certas coisas, certas maluquices. Por exemplo, eu usar uma variável e declarar ela depois. Se eu declarar ela depois com var, eu posso utilizar porque o hosting dessa variável, a elevação dessa variável, certo? Aí, var permite esse tipo de coisa. O let só vai permitir que seja utilizado no escopo de bloco, mas é também inicializada com undefined, ou seja, a variável, o tempo de vida dela é no escopo de bloco, mas ela é também inicializada com undefined. E o const possui escopo de bloco, mas é necessário inicializar com algum valor, porque essa variável aí é imutável. Em resumo, o que é que a gente tem? Use de preferência const, depois let e nunca var. Certo? Porque var só faz complicar a sua vida. Então, o que você vai mais ver por aí é o uso de const e let. Para você ver, aí tem um artigo aí que eu coloquei, para você ver mais detalhes sobre esse negócio de var, let e const, tá? Eu sugiro dar uma leitura nesse site aí, certo? Para armazenar um valor em uma variável, a gente utiliza o operador de atribuição, que é igual, que você já conhece aí, né? Que vocês já estão cansados de ver na linguagem Java, que é simbolizado pelo símbolo de igual. Então, eu tenho, por exemplo, const nota 1 igual a 8.5. Aí ele pega um valor 8.5 e coloca na variável nota 1. Tá? Eu tenho um const nome igual a Ana Beatriz. Aí ele pega a string Ana Beatriz e coloca na variável nome. Aí eu posso criar uma variável let idade e botar idade igual a 32. Lembrando que é o seguinte, essas variáveis nota 1 e nome, porque eu criei com const, eu não posso mudar elas não, viu? Eu não posso dar o operador de atribuição novamente. Quem levantou a mão aí? Ah, alguém quer participar. Pronto. Então, eu não posso utilizar novamente o operador de atribuição nessas variáveis, ele vai dar um erro, certo? Porque, como eu disse antes, essas variáveis são, embora tenham nome variáveis, elas são constantes, elas são imutáveis. Eu não posso mudar. É a mesma coisa que eu declarar uma variável como final lá de Java, né? Lembra disso?
Sim ou não? Sim. Ô, professor, eu queria Oi. até perguntar, no caso do const, a gente, além de declarar, a gente já inicializa, né? No caso do Exatamente. let, só declara, depois pode inicializar, no Pode caso. inicializar e pode mudar de valor com o let. Ok. Por exemplo, eu fiz idade igual a 32, mas se eu quiser fazer idade igual a 50 depois, eu posso, não tem problema nenhum. Tá? Com var também, eu posso cravar a idade e tal, mas como tem essa questão do escopo, do hosting, eu recomendo não utilizar var. Tá? Mas se você pode utilizar, você pode. Aí temos os operadores aritméticos da linguagem JavaScript. Temos o mais ou menos unário, né? Que, por exemplo, o mais, ele positiva um número. E o menos, ele negativa um número. Tá? Isso aí é da matemática, né? Temos o mais também para adição, quando você tem dois elementos, aí ele vira o binário, né? O operador binário da adição. Quando você tem dois elementos, ele vira o binário da subtração. Temos a barra, que é a divisão, o asterisco, multiplicação, a porcentagem, que é o resto da divisão, e o asterisco, que é a exponenciação. Tá? Mesma coisa que Java, exceto o operador de exponenciação, né? Que tem JavaScript, mas não tem Java. Aí, precedência dos operadores aritméticos. A precedência determina qual operação que é realizada primeiro. Eu tenho primeiro o menos ou mais unários, o asterisco, a divisão ou a porcentagem, que é o resto da divisão, e depois o mais ou menos binários. Aí, o que eu quero dizer com isso? A pergunta é, se eu tiver 4 mais 4 dividido por 2, qual a operação que é feita primeiro? Quanto é que é o resultado disso? Quem me diz? 6, né? 6, exatamente. Por quê? Primeiro ele faz a divisão, né? 4 dividido por 2 é 2. Mais 4 faz 6. Certo? Aí, por que isso? Ela é da A matemática. não ser que bote entre parênteses, né, a expressão. Se eu botar entre parênteses, o parênteses ele altera a precedência. Certo? O parênteses ele altera a precedência. E se eu tiver 4 dividido por 4 mais 2, isso aqui vai dar quanto? Quem me diz? 4 dividido por 4, 1 mais 2, 3. Exatamente, vai dar 3. Certo? Porque ele divide, primeiro faz a primeira divisão, depois ele soma mais 2, né? Bom, aí depois da precedência, nós temos o que a gente chama de associatividade dos operadores aritméticos. Dado dois operandos de mesma precedência, qual a operação é realizada primeiro? Exemplo, 8 dividido por 4 dividido por 2. Certo? Aí, isso aqui, qual é o resultado disso? Isso aqui vai ser 8 dividido por 4, que vai dar 2 dividido por 2 é 1, ou vai dar 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2 dá 4. E aí? Dá 2 ou dá 4 como resultado? Nesse caso aí, ele vai da esquerda para a direita, seguindo a linha? Exatamente. Como nós temos operador de mesma precedência, que é a divisão calma. aqui, no Dá caso... 1. Oi? Dá 1. Não, que dá 1, o quê? Dá 1, calma. Deixa eu ver. Veja aí. Ih, rapaz, não dá preferência. Calma. Então dá 4. Dá 4 ou dá 2? Peraí. Cara, Ele fica um pouco diferente da divisão normal matemática, né, professor? Não, é igual. Não, eu digo em relação, por exemplo, 8 dividido por 4 dividido por 2. Aí, como seria, considerando uma fração, repete a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, né? Sim, Aí ele ficaria... sim. Só que acontece o seguinte, como aqui a gente tem operadores de mesma precedência, que no caso a divisão, então a operação é feita da esquerda para a direita, tá? Aí, exceto com o operador de exponenciação, que a associatividade é da direita para a esquerda, certo? É o contrário. Tá joia? Bom, e nós temos os parênteses, como a gente já falou antes, ele altera a precedência. Tá? Se eu quiser alterar a precedência disso aqui, eu vou usar os parênteses para alterar isso aí. Certo? Aí mais detalhes sobre precedência e associatividade dos operadores de JavaScript, tem um link aí para você se divertir. Certo? Para você dar uma olhadinha.
temos operadores relacionais e de igualdade, tá? O que é que os operadores relacionais fazem? Compara seus operandos e retorna um valor booleano se a comparação é verdadeira, true ou falsa, false, né? Então temos o operador menor que, o maior que, o menor que ou igual a, ou o maior que ou igual a, tá? Aí, exemplos. 2 menor que 3, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Essa é a resposta que você tem numa comparação do operador relacional, certo? Ele vai dar verdadeiro ou falso. Aí isso aí você já tá careca de saber, né? Menos 3... o booleano, a variável booleana, é isso aí. Menos 3 maior que menos 2, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. 5 maior ou igual que 5, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. 3 menor ou igual que 2, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, exatamente. Então vocês já estão careca de saber, né? Como é muito parecido com Java, vocês já viram Java, né? Desculpe. Vocês já estão bastante calejados aqui. Aí tem algumas pequenas diferenças, tá? Por exemplo, os operadores de igualdade. Ele compara seus operandos e retorna o valor booleano se a comparação é verdadeira, true ou false, ou falsa, false, né? Só que a gente tem o quê? A gente tem o igual, que é o operador igual a. Temos o diferente igual, que compara... desculpa, diferente igual não. Que é o operador diferente, certo? Diferente de... Aí temos os 3 iguais, essa aberraçãozinha aqui. Que ele compara o quê? Igual a e mesmo tipo de. Ele, além de comparar se os valores são iguais, ele compara também se são o mesmo tipo. Certo? E temos o diferente de ou mesmo tipo de, que é o exclamação igual. Tá? Vocês podem se bater com esse tipo de coisa por aí. Então, ele compara não só o igual, mas compara o tipo. Aí repara, ó, por exemplo, 2 é igual a 2, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Gente? Verdadeiro. 2 é igual a 2, só que esse 2 aqui, ó, um é número, outro é string. É verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Verdadeiro. É verdadeiro? Não, é string. Mas Um não é uma variável flutuante e outro não é string. Só que ele compara... Ele só tá comparando o valor, né? Não tá comparando ele compara o valor. tipo. Mas nesse caso aí, professor, ele não seria comparando o valor, e quando é 3 iguais é o valor e o tipo, né? Sim, aí repara. Se eu tiver o operador com 3 caras, ele vai comparar também o valor e o tipo. Por exemplo, 2 igual a 2. Igual 2. É verdadeiro ou falso? Aí ele pergunta assim, 2 é 2. E 2 é 2 do mesmo tipo. Então isso aqui vai dar verdadeiro. E quando Agora, for com por 3 exemplo, é falso. se eu tenho 2 igual, com 2 entre aspas, aí o que é que ele tem? Ele vai dar falso. Porque, embora seja o mesmo valor, os tipos são diferentes. Deu para notar aí a diferença aí? Sim, ok. Tem esse carinha esquisito aí, E ele é bem utilizado, viu? Aí temos a estrutura de decisão, que aí vocês estão cansados de saber, né? Só que tem uma diferençazinha que é o seguinte, ó. No caso o if else, executa uma ou mais instruções se a especificada condição for truth. Ele chama de truth. E aqui é um sim, né? Se a condição for false, que é o contrário de truth, outras instruções serão executadas se o opcional else for declarado. Todos os valores são considerados truth, exceto os falses, que são false, 0, menos 0, 0n, que é um número inteiro grande, string vazias, que pode ser simbolizado por todos esses 3 caracteres, null, undefined ou not a number. Qual é a diferença aqui, por exemplo, com relação a Java? É que Java trabalha com números booleanos. Com ele é true ou false, certo? Agora, em JavaScript, qualquer valor é considerado verdadeiro que não seja esse false.
E quais são os falses? São esse aqui, ó. Não é só o valor false, não. Se você tem um valor zero, por exemplo, se você tem, sei lá, bota if, entre parênteses, 2 menos 2. 2 menos 2 vai dar 0. Aí, esse cara aí, ele interpreta como false. Certo? É um número. Aí ele interpreta como false, ele interpreta como false. Tá? Strings vazias também, ele interpreta como sendo false. Null, ele interpreta como sendo false. Undefined e not a number, ele também interpreta como sendo false. Ô, professor, então, no caso, vamos supor, numa estrutura de ifs e elses, caso seja algum valor deles como 0, eu deixaria para a condição do else, no caso. Já que ele talvez fosse tido como false em relação a isso, dependendo da estrutura que eu vou construir, no caso. Aí dependendo da estrutura que você construir, vai ser o quê? Como é que é? Porque, por exemplo, o 0 seria tido aí como o false. Né? E, a princípio, ele checaria nos ifs se seria verdadeiro. Caso contrário, né, no caso do else, iria executar. Então, provavelmente, a condição do 0 seria no else, né? Aí depende da lógica que você está fazendo, tá? Mas é uma possibilidade, sim, de fazer isso aí do jeito que você está dizendo. Uhum. É uma possibilidade. Mas aí depende da lógica que você quer fazer. Você pode querer verificar se realmente é falso alguma coisa. Ah, tal coisa é falsa? Sim, dependendo do operador que eu vou estar utilizando para condicionar. Depende da condição que você quer fazer. Ah, essa coisa aqui é falsa, aí a conta deu 0, aí deu 0. Então, faça tal coisa. Ok. Tá? Mas também pode ser feito do jeito que você estava dizendo. Tudo depende da lógica. As instruções aí, if, else e condição, executa uma instrução. Ou if, else, se a condição for falsa, aí ele executa o else, né? Se for verdadeiro, vai executar a instrução 1. Se for falso, vai para o else e executa a instrução 2. Se eu tiver um conjunto de instruções, aí eu tenho que colocar entre os sinais de abre e fecha chaves, não é isso? Para poder agregar um conjunto, isso aqui determina um bloco de instruções, um conjunto de instruções. Então, eu uso o abre e fecha chaves. Aí a mesma coisa, se a condição for verdadeira, do if, aí executa esse bloco de instruções aqui. Se não, se a condição for falsa, aí ele vai executar o bloco de instruções do else. Aí eu tenho um exemplo aí, tá? Eu declarei com var, mas considero que devo declarar com let, certo? Porque eu estou aproveitando esses slides aqui do pessoal do primeiro período. Praticamente eu vou dar uma disciplina todinha para vocês e no máximo 1 ou 2 aulas. Certo? Então tá aí, ó. Eu declarei nota 1, nota 2 e média. Aí eu uso a instrução prompt para fazer entrada de dados. Digita a primeira nota. Aí o usuário digita a primeira nota. Eu vou converter aquilo ali para um número real com passe float e armazeno em nota 1. A instrução prompt para o usuário digitar a segunda nota. Eu pego esse dado como string. Uso o passe float para converter de string para real e armazeno em nota 2. Aí eu pego nota 1 mais nota 2, somo os 2 e divido por 2. Aí, se média for maior ou igual que 6, aí escreva no documento HTML, o estudante está aprovado. Se não, mostre documento, o estudante está reprovado. Certo? Aí, vê só, eu estou colocando essa frase aqui, o estudante está aprovado, o estudante está reprovado, mas nada impede também de eu botar tags HTML aqui dentro, viu? Ele não vai escrever no documento, aí eu posso escrever tags HTML aqui, posso escrever tags HTML aqui. Aí você começa a ver a vinculação que tem entre JavaScript e HTML. As duas estão intrinsecamente ligadas. Tá? Uma das formas de ligação entre elas é com esse documento.write aqui. E a gente vai ver outras formas de fazer ligação entre o código HTML e o código JavaScript. É por isso que a gente trabalha tanto um quanto o outro. Certo? Aí você faz, Fabrício, eu posso colocar código HTML aqui? Pode, fica à vontade. Ô, professor. Oi. No caso em si, a parte do JavaScript, ela iria em uma tag, né? Isso do documento HTML, no caso. Ela pode ir numa tag ou pode ir num arquivo. Separado, né? Separado. Ok. Certo? Ou pode misturado também. Ele pode estar lá misturado junto com o HTML. Porque, por exemplo, a gente vai ver mais para frente que existem eventos que a gente pode disparar na interface.
Aí, esses eventos aí, eles vão ficar amarrados com funções JavaScript. Então, para você poder fazer isso, você vai ter que colocar código JavaScript junto com o código HTML. Certo? Mas vamos lá. Aí eu posso ter if, else alinhado, isso aí vocês já estão careca de saber, né? Que eu posso ter um if, dentro de outro if, dentro de outro if, dentro de outro if e assim por diante. Aí tem um exemplo aí de if, else alinhado, que é para saber se o estudante está aprovado, se a quantidade de falta dele for menor que 15 e a média dele for maior que 6. Se for a quantidade de faltas for menor ou igual que 15 e a média for maior que 6, o estudante está aprovado. Se não, se a quantidade de falta dele for menor que 15, mas a média dele for menor que 6, o estudante está reprovado. E se a quantidade de faltas dele for maior que 15, o estudante está reprovado por falta. Aí eu tenho a instrução if, else, certo? Que eu posso fazer múltiplas avaliações de condições, que primeiro ele avalia a condição 1, se ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, executa as instruções do bloco da instrução do if. Se a condição for falsa, aí ele vai avaliar a condição 2 aqui, para ver se essa condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, executa as instruções do bloco dessa condição 2. Se não for, passa para a condição 3, condição 4, condição 5 e assim por diante. Se nenhuma das condições for verdadeiras, ela vai executar as instruções do bloco do else. Tá certo? Alguma dúvida até agora, gente? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Ótimo. Segue o jogo, como diria nossa amiga Donai. Aí tem um exemplo aí de você ver que eu quero que digite o dia da semana, aí para saber se o dia da semana se for 1 é segunda-feira, se for 2 é terça-feira, se for 3 é quarta-feira e assim por diante. 7 é domingo, e se não for um número entre 1 e 7 é um dia inválido, tá? Então, eu posso usar vários if, else, if aí para poder determinar esse tipo de coisa. Temos a instrução switch case default, que avalia uma expressão combinando o valor da expressão com uma cláusula case, executando as instruções cujo case casou com a expressão. É a mesma coisa do Java, tá? Tem o switch, expressão, aí case, valor 1, executa instruções quando o resultado da expressão for valor 1. Aí tem um break, valor 2, instruções executadas quando o resultado da expressão for valor 2, break, e assim por diante. E o default é instruções executadas quando o resultado da expressão não casar com nenhum dos valores anteriores. Veja que são valores, tá? Não são condições. Agora, interessante que o switch case do JavaScript, ele casa com strings também, tá? Ele casa com strings. Lá no Java, só a partir de uma versão, acho que é do Java 11, é que permite esse tipo de coisa. Se eu não estou me enganado. Até o Java 8 parece que não permite o switch case casar com strings, não. Mas parece que a partir do Java 11 parece que já permite. Eu não estou lembrado exatamente qual versão. Aí temos o exemplo aí de switch case, que é a mesma coisa do exemplo lá do dia da semana. Fica aí para você testar aí direitinho. Ó, como é que eu faço para testar esses exemplos? Só para adiantar. Aí eu vou mostrar como é que eu faço para mostrar para o pessoal do primeiro período. Tá aqui, ó. Eu crio um documento aqui, deixa eu ampliar aqui. Só para você testar, para você brincar, certo? Eu crio um documento aqui, vou botar aqui media.html, eu crio um documento HTML, aí boto só o tag script, tá? Só para testar. Aí pega esse código HTML aqui, ó. E bota dentro da tag script. Aqui. Certo? Aí é assim que eu testo pro pessoal. Eu tô com 1% de bateria, eu vou cair. Eu tô sem o carregador. Tá certo, Adonai.
Pode deixar que eu não vou botar ser falta em você, não. Não, o problema é perder. Eu vou ter que assistir um pedaço da aula quando cair. Depois você assiste, vai estar gravado, nem se preocupe. Viu? Aí, esse código aqui, ó, é só você abrir no navegador, tá aqui, ó. Abrir o navegador, tá aqui, ó. Média. Aí digita aqui, digita a primeira nota, sei lá, foi um 6. A segunda nota foi um 8. Digita a quantidade de faltas, foram 10 faltas. Então o estudante está aprovado. Ó. Tá vendo que ele escreve no documento HTML para você? Então tá aqui, ó. É só o código HTML, então ele vai mostrar isso aqui, né? Então ele escreve lá no documento HTML aquilo ali que você escreveu com o documento.write, sim. Só lembrando que você pode escrever tags HTML também, né? Voltando para cá. Temos operadores lógicos, que são o quê? Compreende a base para a construção de sistemas digitais da lógica proposicional. São operações que ajudam na construção de instruções que há de tomar decisões, no caso, a estrutura de decisões. Para auxiliar no entendimento dos resultados dos operadores lógicos, utilizamos a tabela verdade. Aí isso aí vocês já estão careca de saber, né? A e B, A ou B, não A, não B, né? Vocês querem que repita isso aí ou não precisa? E aí, gente? Aí são os mesmos operadores, tá? O só será true se todas as sentenças forem true, ou só será false se todas as sentenças forem false, e não inverte a sentença, tá? Tentei que consertar isso aqui, ó. O e end é o operador, é o dois comerciais, né? Então tem a utilização expressão 1 expressão 2, retorna expressão 1 caso possa ser... Depois eu ver isso aqui. Tem o ou, que é duas barras, né? 2 pipes, que é a expressão 1 ou expressão 2, e o não note, que é a exclamação, tá? Faz não expressão. Aí vem que interessante. Aí tem uma diferençazinha com Java, tá? Você pode comparar com strings também, certo? Aí, por exemplo, se eu tenho true e true, o resultado é true. True e false, aí o retorno é false, porque true e false, na tabela verdade é false. False e true vai dar false. False e 3 é igual a 4, 3 não é igual a 4, então é false. Então é false e false é false. Aí repara, se eu tenho gato e cão, ele retorna para mim cão. Por quê? Porque gato, que é um string, ele considera como verdadeiro. Então verdadeiro e verdadeiro, ele bota como verdadeiro a última string, no caso cão. Se eu tenho false e gato, como false e qualquer coisa é false, então ele retorna para mim false, certo? E temos gato e false, como qualquer coisa e false, qualquer coisa com false, o resultado é false, então ele retorna false. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei se esse cara aqui aparece muito não em JavaScript, viu? Poxa, ele ficou muito. Oi? Parece que tava ficando muito. Tira o mudo aí, tira o microfone aí, Eu Adonai. tô ouvindo agora. Agora eu tô ouvindo. Vai estourar a cabeça, né, Alderi? Vanessa, você que tem mais experiência em JavaScript do que eu. Esse carinha aparece muito assim para comparar string, sim ou não? Rapaz, eu nunca vi, não. Eu vejo mais com expressão normal mesmo. Com expressão normal, né? Normalmente esses caras aí podem aparecer, pode, mas eu não recomendo não, viu? Eu acho que diminui a legibilidade do código. Não é verdade? E fica até estranho também, porque a pessoa é comparado dos strings. Pois é, mas infelizmente esse tipo de maluquice é possível, certo? Esse tipo de coisa é possível. A mesma coisa eu posso fazer pro ou, tá? Fica aí para vocês brincarem.
Aí, não true retorna false, não false retorna true, não gato, que é string, retorna false. Porque gato aqui ele entende como é verdadeiro, né? É uma string, que contém alguma coisa. Não verdadeiro retorna false. Aí temos um exemplo aqui de operadores lógicos, que a gente pega o nosso carinha lá, que era para saber se o aluno está aprovado ou reprovado, e usa operadores lógicos aqui para fazer a mesma coisa, né? Logicamente equivalentes. Temos o que chamamos de avaliação em curto-circuito, tá? Como as expressões lógicas são avaliadas da esquerda para a direita, elas são testadas como possível avaliação de curto-circuito. Utilizar as seguintes regras. False e qualquer coisa é avaliado em curto-circuito como false. True, que é esse cara aqui, com qualquer coisa é avaliado em curto-circuito como verdadeiro. O que significa? Significa o seguinte, gente, que false e qualquer coisa é false. Certo? E true com qualquer coisa é true. Então, a parte de qualquer coisa acima não é avaliada. De forma que qualquer efeito colateral de fazê-lo não produz efeito algum. Aí temos exemplos aí de avaliação em curto-circuito. Certo? Se você avaliar esse cara aqui, ó. A é maior que 2, verdadeiro ou falso? É falso, porque A é igual a 2. Então, ele não precisa nem avaliar esse resto aqui, porque ele já sabe que o cara vai ser false. Certo? Agora, veja que isso aqui é para quando todo mundo é I, viu? Cuidado que quando tem misturado, aí o resultado é diferente. Mesma coisa aqui, ó. A maior ou igual que 2, não é verdadeiro? É verdadeiro. Se é verdadeiro ou qualquer coisa, esse qualquer coisa aqui não é nem avaliado. Ele já retorna como um resultado verdadeiro. Essa é uma otimização que tem nos operadores relacionais. Certo? Ô, professor, Oi. uma curiosidade, na verdade. Nesse caso da avaliação de curto-circuito, em relação a essas comparações, estaria relacionado com a questão também do algoritmo relativo à estrutura de dados para poder otimizar, como você falou? Não, eu acho que isso aí é mais do compilador, viu? No caso, no JavaScript é do interpretador. Ok. Aí o operador de incremento e decremento é o mais, né? Que adiciona um ao seu operando, que é um operador unário. E temos o menos, que ele é para subtrair um do seu operando, que é um operador unário. Só que esses caras aparecem no modo pós-fixado e pré-fixado. Vocês já viram isso aí em Java, né? Sim ou não? Quem tem diferença de fazer x mais de mais x? Ou não viram isso? Seria se vai incrementar, por exemplo, antes ou depois, no caso? Exatamente. Agora isso aparece numa expressão, né? Quando tá na expressão. Parece que o pré-fixado vai alterar o valor. O pré-fixado vai alterar o valor da variável. O pós-fixado vai pegar a variável e somar mais um. Posso estar errado, mas acho que é isso. Todos dois alteram a variável. Já lembrar é outra coisa, né, Vanessa? É desoperador de incremento, é variável. É, Vanessa? É isso aí. Tá. É que, tipo, normalmente o mais usado é esse pós-fixado aí. O pós-fixado é mais utilizado. Tá? Vamos revisar rapidinho, então? Ele faz assim, ó. Operador de incremento, x mais. Então, se eu tenho x igual a 1, aí eu mando mostrar x, ele mostra 1. Se eu faço x mais, x vira 2. Até aí, sem bronca. Mesma coisa se eu fizer mais x. X era 1, eu faço mais x, x vira 2. Não tem pra onde correr. Aqui, ó, x é igual a 1. Aí ele mostra x. Se eu faço x menos, x vira 0. Se eu fizer menos x, x também vira 0. Não tem bronca. Agora, a questão é quando estão dentro de uma expressão. Então, temos aqui, ó, uma variável y e x. Só que eu fiz x igual a 1. Eu mando mostrar o valor de x. X ele vai mostrar 1. Eu faço y igual a x mais. Aí a pergunta é, depois que eu fizer essa expressão y igual a x mais, quanto é que vai valer y e quanto vai valer x? Quem me diz?
E aí? X era 1. Eu fiz x mais. X vira quanto? 2. 2. Beleza. Agora y. Y é igual a x mais mais. Y vai valer quanto? 2 também. Não. Ele vai valer 1. Por que isso? Porque primeiro, quando eu tenho x mais mais, ele primeiro vai igualar o x com o y para depois incrementar. Certo? Agora, do modo prefixado é diferente. Do modo prefixado é diferente. Se eu fizer mesma coisa, só que eu inverter, em vez de ser x mais mais, é mais x. Aí, quanto é que vai valer x? E aí, quanto é que vale x? Quem diz? Escreve aí no chat aí, qualquer coisa. Quanto é que vai valer x? X vai valer 2. Sempre x vale 2. X sempre é incrementado. X vale 2. Independente se é x mais mais ou mais x. A diferença é quanto é que vai valer y. Nesse caso aí, y também vai valer 2. Porque primeiro ele incrementa, depois ele iguala. Exatamente, Alderi. Y vai valer 2. Agora, nos dois casos, x sempre vale 2. Certo? Aí vamos ver se vocês pegaram o espírito da coisa aqui. Nesse caso aqui, quanto é que vai valer x, quanto é que vai valer y? X vai ser igual a 0. Certo? Y vai ser igual a 2. X igual a 0, Y igual a 2. Não. Zero e 3, exatamente. 0,3. 0 e 3. Exatamente, Vanessa. Lembrando que ele primeiro pega o valor de x, aí vai somar com 2, aí vai atribuir em y, 3. Aí depois é que ele faz x menos menos. X vira 0. E nesse caso aqui, como é que fica? X vale quanto? E quanto vale y? Vai valer 0. Quem? X vai valer 0. Certo. E y? Agora vai valer 2, não. Sim, rapaz. Y vai valer 2. O y vai virar, o x vai virar 0, aí ele vai somar com 2, aí primeiro ele faz o decremento, aí ele soma com 2, que é 0 mais 2, 2, e coloca em y. Deu para entender aí? Sim, sim. Então vamos lá. Estrutura de repetição. Aí basicamente tu tem um for, while, do while, que basicamente funciona do mesmo jeito que tem lá na linguagem de programação Java, certo? Tem o for aqui, que ele é for, abre parênteses, aí ele tem instrução inicial, a condição e o incremento, fecha parênteses, aí abre chaves e as instruções do meu for, né? Isso aí vocês já estão cansados de saber, né? Já cansados de ver como é que faz o for. Aí tem um for aqui para mostrar, para repetir 10 vezes o nome, eu faço var ou let, né? No caso aí seria let. Let contador igual a 0, contador menor que 10, faça contador mais mais. Aí vai mostrar o nome Fabrício aqui, ó, documento.write, Fabrício BR pulando a linha, né? Olha a tag HTML aí, gente. Para pulando a linha, mostrando Fabrício 10 vezes. Aí se eu quiser mostrar os números, na tela os números para de 2 a 100, aí eu faço número igual, o let número igual a 2, número menor igual que 100, faça número igual a número mais 2, né? Eu posso fazer isso aqui no incremento? Posso. Não necessariamente precisa ser um operador de incremento, né?
Aí tem vários exemplos aqui usando o for. O while, condição, executa as instruções. Enquanto a condição for avaliada como verdadeira, executa as instruções do while, né? No momento que essa condição for falsa, ele para de executar as instruções do while e vai executar a próxima instrução após o while. Aí temos exemplos aí do while, para você brincar um pouquinho. O do while executa instruções uma vez antes de avaliar a condição. Essa é a diferença do while e do for, tá? Eu vou executar essas instruções aqui uma vez, para depois avaliar a condição. Isso aí vocês já estão careca de saber, né? Aí temos alguns exemplos aí, para você brincar. Temos nossos amigos arrays aí, que é uma estrutura utilizada para guardar e manipular diversos tipos de dados. Ele é um conjunto indexado de elementos de diversos tipos de dados. Indexado porque cada elemento pode ser distinguido de outro por meio de um índice. O índice começa com 0 e termina com o nome do array, .length, -1. Mesma coisa do Java, gente. Mesma coisa do Java. Para eu saber quantos elementos tem no array, eu faço array.length. Para pegar o índice do último elemento, é nome do array.length -1. Tudo bem até aí, gente? Vocês brincaram com arrays em Java, né? Ou não? Sim. E muito, né? Só que onde é que está a diferença aqui? Como é que eu declaro arrays em JavaScript? Eu declaro com colchetes, certo? Então tá aqui, ó. Eu tenho nomes igual a entre colchete Maria, José, Pedro. Faço nomes de 0, ele mostra apenas Maria, que é o primeiro elemento do meu array. Aí se eu fizer nomes, ele vai mostrar Maria, José, Pedro, vai mostrar todo o conteúdo do meu array, tá? Ou eu posso colocar dentro assim, ó. Eu crio nomes igual a colchete vazio. Faço nome 0 igual a Maria, nome 1 igual a José, nome 2 igual a Pedro e assim por diante. Tá? No caso, eu não preciso declarar o tamanho dele, não, né, professor? Eu posso simplesmente declarar ele aqui como vazio e adicionando, né? Exatamente. Okay. Exatamente. Tá? Só que o array em JavaScript, eu posso ter vários tipos de dados. Não é diferente de Java, por exemplo, que é só um tipo de dado. Por exemplo, se eu criar um array de números inteiros, eu só posso colocar números inteiros no array, em Java. Em JavaScript, não. Eu crio um array, eu posso colocar qualquer tipo de dado dentro dele. Eu posso colocar um string, um número real, um número inteiro, um valor booleano e assim por diante. Certo? Para saber quantos elementos o array possui, é nomes.length, igualzinho a Java. Para pegar o primeiro elemento do array, é nomes de 0. Para pegar o último elemento, nomes, aí, abre parênteses, nome.length -1, para pegar o índice do último elemento, né? Claro. Fecha colchetes aqui. É igualzinho. Lembra Python, né, Alderi? Eu acho mais parecido com Java, mas fica a seu critério. Não é à toa que o nome da linguagem é JavaScript, né? Tem muita coisa em Java. Para percorrer todos os elementos do array, aí eu posso usar o meu amigo for para poder fazer isso, aí vocês têm como exemplo aí. Ou eu posso usar um tipo de for each. Um tipo de for each. Tá? Eu não sei se o JavaScript, reclama quando erra a indentação, feito o Python. Não, reclama não. Reclama não. Mas é importante para deixar o código, assim, é importante para deixar o código organizado. É para deixar o código mais legível, com certeza. Então, eu posso fazer um var nome ou let nome, né? Faz seu critério aí. Nome of nomes, para percorrer cada elemento do meu array, né? Então, nome aqui vai ser uma hora Maria, outra hora José, outra hora Pedro. Que nem um for each lá do Java, né? Aí eu tenho um cara aqui, lá no array, ele tem vários métodos, tá? Um dos métodos é for each, que eu posso percorrer. Alderi, é por causa dessa questão dela ser dinâmica, acaba que algumas coisas se remetem ao Python. Aí pra mim fica uma fusão. É, né, Alderi? Como é uma linguagem dinâmica e fracamente tipada, tem muitas coisas que parecem com Python mesmo.
Na verdade, eu acho que Python que parece com JavaScript, porque se não me engano, JavaScript veio primeiro que Python, viu? JavaScript é velho. Eu tenho um método forEach, que eu passo uma função, aí ele recebe com parâmetro dessa função o item, o índice e o array, e então ele trabalha em cima do item, do índice, do array, daquele elemento do meu array. Certo? Para dentro da função. Então, o item vai ser, no caso, Maria, o índice vai ser 0, que é Maria é o primeiro, e o meu array é todos os elementos do meu array. Eu posso usar esse forEach aqui para manipular todos os elementos do meu array, né? Fica a seu critério. Aí, como é que eu faço para adicionar um item no final do array? Eu posso usar o método push. Tá? Então, eu faço nomes.push, passo Ana, aí ele vai botar lá no último elemento, lá no item, lá no final do meu array, esse elemento aí. E para adicionar no início do meu array, eu uso o unshift. Tá? No caso, eu passo Ana aí ele bota lá como primeiro elemento do meu array. Não sei se você está notando isso aqui, daqui a pouquinho, ó, você vai ver aqui, ó. Remover um item do final do array. Eu posso usar o método pop, que eu faço nomes.pop, ele pega, remove o item do final do meu array e retorna esse item aí, né? No caso, o último é igual a nomes.pop. E para remover o item no início do array, eu posso usar o método shift, que ele vai pegar e remover o primeiro elemento do meu array e vai retornar para uma variável qualquer que você queira colocar, né? Se você prestar atenção nisso aqui, você vai ver que você pode implementar o quê? Pode implementar uma pilha facilmente com isso aqui, né? Com array. Uma estrutura de dados tipo pilha. Ou fila também, né? Ou seja, array em Java, ele pode ser, em JavaScript, desculpe, ele pode ser uma pilha, uma fila, ou pode ser uma lista. Fica a seu critério. É só você usar o método correspondente que você quer. Para procurar um índice de um item no array, eu faço nomes.indexOf, aí ele passa no elemento que eu quero, aí ele vai retornar o índice. No caso, esse índice aqui retorna 1, tá? Para combinar elementos de um array em um string, eu passo o nome da minha string, do meu array, com o método join, passando a string que eu quero. Então ele vai pegar cada elemento dele e combinar. Faz Maria, José, Pedro, se eu passar um join, um tracinho. Para combinar dois arrays em um, eu posso usar o método concat, que é de concatenar, né? Então, concat nomes 1 com nomes 2, aí ele vai juntar todos os arrays num array combinado, e posso dividir uma string em substrings. Se eu tenho Maria da Silva Sauro, eu passo nome.split, quebrando uma string, um string em branco, um caractere em branco, uma string com um caractere em branco, então ele vai devolver para mim um array tendo Maria da Silva Sauro. Temos aqui matrizes bidimensionais. Certo? Aí funciona de modo parecido com Java. Vocês também trabalharam em Java com matriz bidimensional, sim ou não? Me ajuda aí. Matriz o que? Bidimensional? Uhum. É como se fosse uma matriz da outra. Uma matriz já é bidimensional. Como se fosse um 3D, sei lá. Como se fosse um 3D. Posso estar errado. Ô, professor, no caso, seria tipo um array dentro de outro array para ir criando, né? Por exemplo, tem um array maior e nas posições daquele array eu teria outros arrays. Em JavaScript sim. Se eu não me engano, assim, o que eu lembro de LPO, acho que foi foi nessa parte, assim, de ter um array e nas posições ter outros arrays dentro. Sim. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Certo? Então, eu crio uma matriz. No caso, são arrays bidimensionais, né? No caso, são nossas matrizes. Então, eu posso, para criar uma matriz 2x3, eu crio matriz igual, aí, abre colchete,
Aí, para cada elemento do meu, eu vou ter um novo array. Então, eu faço, abre colchete novo, 1, 2, 3, fecha colchete, vírgula, aí 4, 5, 6, que são outros elementos do outro array, né? Ou eu posso fazer o seguinte, criar uma matriz vazia, aí, primeiro elemento da minha matriz é um array, e o segundo elemento da minha matriz também é um array. Para percorrer a minha matriz bidimensional, meu array matriz bidimensional, minha matriz, eu uso um for dentro de outro for, né? Que nem lá no Java. Só que, para pegar a quantidade de linhas que eu tenho do meu array, eu faço matriz.length, e para pegar a quantidade de colunas, eu faço matriz 0.length. Igualzinho no Java, né? Matriz de 0.length. Ele pega o primeiro elemento aqui e pergunta, olha, qual é o seu comprimento? Aí ele faz, eu tenho 3. Então, no caso, você tem 3 colunas. Vocês lembram disso ou não? Eu confesso que essa abordagem mais, professor, eu lembro mais de IP, que foi com Python. Que não era, no caso, lista dentro de lista, para fazer uma simulação de um array, no caso, de uma matriz, perdão. Bom, então aqui em JavaScript é parecido, tá? Se lá em Java vocês não viram, também é tudo parecido. E aqui, uma forma de eu pedir para o usuário criar uma matriz 2x3 de números inteiros que ele vai informar, certo? Eu crio uma minha matriz vazia, aí depois eu faço um for para criar uma linha vazia, aí eu vou colocando os elementos, pedindo para ele colocar os elementos e vou colocando dentro da minha matriz, certo? Aí agora eu tenho funções e procedimentos. O que é uma função? Ela encapsula um código que poderá ser invocado ou chamado por qualquer outro trecho de programa. E quais são as vantagens? Resulta em códigos mais fáceis de serem entendidos, simplifica o código, pois quebra um problema maior em outros menores, e reduz a incidência de erros de programação. Por que ele reduz a incidência de erros de programação? Porque como eu já fiz aquela função, e aquela função eu entendo que ela está correta, eu só vou reutilizar ela. Eu não tenho que reescrever ela, e por não ter que reescrever, eu não estou induzido a injetar mais erros dentro do meu programa. Certo? Qual é a sintaxe da minha função? Eu uso a palavra reservada function, dou o nome da função, abro parênteses e boto parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. A diferença do Python é que usa, em vez do function, eu boto o def. Exatamente. Mas é parecido, né? Aí, por exemplo, se eu quiser uma função para calcular a média de 3 notas, eu passo nota 1, nota 2, nota 3, faço function, né? Function média igual a nota 1, nota 2, nota 3. Somo as 3 notas, divido por 3 e retorno o resultado. Aí tem alguns exemplos de função, né? Muito parecido tanto com Python como Java, né? Procedimento. Qual é a diferença de uma função para um procedimento? A diferença é que uma função, ela retorna um resultado. Enquanto num procedimento, é uma função que não retorna resultado nenhum. Então, para ela não retornar resultado nenhum, ela não tem que estar declarado dentro do corpo dela o return, tá? Ele pode até ter declarado um return, mas desde que não retorne, seja um return com alguma coisa. Pode estar só o return, quer dizer assim, return de retorno, de encerra a função. Aí temos aí uma função aí que eu escrevi, um procedimento, né, desculpe, que chama escreve mensagem. Eu passo uma mensagem, ele escreve lá no documento HTML com uma quebra de linha. Aí temos aí o conceito de função recursiva, que é uma função que chama ela mesma, né? Isso aí vocês já estão vendo, acho que já viram até em estrutura de dados, né? Ou não? Me ajuda aí. Estamos vendo. A gente está pagando a cadeira de algoritmos e estrutura de dados, aí tá vendo essa parte. Tá vendo mas já viram função recursiva? Viu? Já viu, né? Então pronto. Então eu posso criar uma função recursiva aqui em JavaScript também. É uma função que invoca ela mesma, apresenta o mesmo resultado de uma versão de função não recursiva, geralmente apresenta um código menor e mais simples de ser entendido, precisa preencher 2 requisitos. Tem que ter uma condição de parada
ia chamar assim mesmo no bloco do código dentro da função, tá? Para ser uma função recursiva, tem que ter essas duas condições, né? Essas duas coisas aqui. Aí eu faço um exemplo com fatorial, com uma função recursiva, né? Tá aqui, ó. Qual é a condição de parada? Se num for igual a 0, retorne 1. Essa é a minha condição de parada. Se não, ele faz o quê? Ele retorna número vezes fatorial de número menos 1. Ou seja, eu estou rechamando a minha função fatorial aqui. Certo? Então, aqueles dois critérios que tem lá para ser uma função recursiva, eles estão sendo atendidos. Vocês já viram, né? Uma função, como é que é uma função recursiva para calcular um número fatorial, sim ou não? Sim. Sim, né? Aí temos exemplos aí. Aí temos módulos, como é que eu crio módulos em JavaScript. Um conjunto de funções e procedimentos organizados em arquivos que permite aumentar a capacidade de uma linguagem de programação. E a linguagem JavaScript possui várias maneiras de criar módulos. Eu não vou entrar muito em detalhes aí, com relação a esses módulos aí, porque o módulo... Existem módulos lá no back-end do JavaScript, que não é no foco da nossa disciplina, mas de uma forma mais simples, como é que eu crio procedimentos que eu vou utilizar no meu lado cliente, que é, na verdade, carregar vários arquivos com a extensão JS no arquivo HTML. E eu vou usar o tag script para isso, tá? Então, eu boto script src arquivo.js, fecho a tag script e eu vou carregar esses scripts aí. Aí tem um exemplo que eu digo, ó, vamos colocar funções e procedimentos relativos a array no arquivo array.js e adicionar com arrays.js, com script src arrays.js. Temos o conceito de exceções. O que é uma exceção? É um mecanismo para tratamento de erros, interrompe o fluxo normal de execução de um programa, e uma exceção, a gente diz que é lançada para indicar quando o erro aconteceu. Permite que o programa tente se recuperar do erro, aí ou exibe uma mensagem de erro, ou tenta corrigir o erro e continuar a execução. Para lançar uma exceção, a gente usa o throw, a expressão, e que expressão especifica o valor da exceção. Então a gente tem exemplo, isto é um erro, o throw 42 para lançar o número 42, ou um objeto erro, né? Uma mensagem de erro. Então, como exemplo, eu posso ter uma function aí, divide x por y. Se y for igual a 0, eu lanço uma exceção, throw. Erro não é possível dividir por 0. Se y não for igual a 0, eu retorno x dividido por y, que é a divisão. Para tratamento de exceções, eu posso usar o nosso amigo try-catch-finally, que é igualzinho ao Java, que vocês já viram. Lembrando que o finally é opcional. No try, eu boto as instruções que podem lançar a exceção. No catch, as instruções para tratar a exceção que foi capturada aqui nesse catch. E o finally, instruções que são sempre executadas. Aí temos exemplo aí usando o try catch, né? Outra coisa que você pode ver no nosso amigo try catch aqui, finally, é o try tentar executar algumas instruções. Aí no catch erro, se deu algum erro, faça alguma coisa, como escrever o erro em log ou mostrar alguma mensagem de erro. E o finally libera algum recurso, como fechar uma conexão com um banco de dados ou fechar algum arquivo. Essas interações com o usuário aqui, a gente vai começar a ver na próxima aula, tá? Que é quando a gente vai começar a brincar de juntar o nosso amigo HTML com o JavaScript. Tá certo, gente? Alguma dúvida até agora? Basicamente é muita coisa que vocês já viram, né? Que vocês já sabem, né? Basicamente eu já dei toda a disciplina de IP em uma aula para vocês. Alguma dúvida, gente? Segue o jogo.